Esse daqui é o melhor aspirador vertical que o seu dinheiro pode comprar. O Electrux i7 Pro aspira, passa pano, é totalmente sem fios, tu pode levar para qualquer cômodo da sua casa, não tem que ficar ligando e desligando da tomada em cada ambiente. Ele tem uma bateria com ótima duração, é autolimpante e cara, isso aqui é só o começo. Esse aspirador aqui entrega tanta coisa que na minha opinião ele vale mais a pena do que um robô aspirador. E olha que eu sou fã dos robôs aspiradores, a própria Electrux tem um XR500 que a gente fez uma análise aqui no canal há pouco tempo. Se você quiser assistir, eu vou deixar no card aqui em cima. E mais pro final do vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência com robôs e com esse tipo de aspirador. Você vai entender por que eu acho que ele é melhor do que um robô, apesar de que um não substitui o outro. O ideal é que você tenha os dois, mas se você tiver na dúvida entre qual produto vai limpar melhor a sua casa e qual produto principalmente é mais útil, é mais eficaz, vem comigo porque hoje a gente vai fazer uma análise completa sobre o i7 Pro e você vai entender por que eu acho ele melhor do que um robô aspirador, por que ele vale tanto a pena, mesmo sendo um produto de valor um pouco mais elevado, ele entrega muita coisa legal. E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafinha, quero começar falando um pouquinho sobre o i7 Pro, o que é esse aspirador vertical, quem é a Electrux, que é a fabricante do aspirador, porque afinal de contas, se você vai investir o seu dinheiro, é bom você saber aonde você está investindo. Pra quem não sabe, a Electrux é uma empresa de origem alemã, que possui soluções globais aí pro mercado de casa inteligente, e eles recentemente começaram a atuar de forma oficial aqui no Brasil, ou seja, você não vai importar esse produto, tu vai comprar ele com estoque no Brasil, com garantia nacional, com suporte nacional, então pode ficar tranquilo porque a Electrux é bem atenciosa. Eu até precisei utilizar o suporte deles em um certo momento, mas daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso. Esse aspirador tem alguns detalhes que eu gostei demais, começando pelo unboxing, né? O conteúdo da caixa dele já é muito completo. Aqui no Brasil, a Electrux manda de brinde pra gente uma segunda escova, né? Um segundo mop giratório para você trocar depois de um tempo, se o seu começar a ficar muito desgastado, já que o aspirador vem com um mop de fábrica. Eles também mandam de brinde um filtro EPA para você substituir também depois de um tempo e mandam 10 pastilhas detergentes que servem para você colocar no reservatório de água limpa na hora de fazer a autolimpeza do aspirador. A Electrux recomenda que você coloque só água no aspirador, não pode colocar água quente, porém água morna eu acho que tá liberado, porque o manual explica que você não deve colocar água acima dos 60 graus, ou seja, aquela aguinha ali bem morninha vai funcionar legal. Você também encontra alguns outros acessórios na caixa do aspirador, a base dele de carregamento, porque como eu já falei, é um aspirador totalmente sem fios, né? Eu posso só fazer isso daqui, ó, tirar ele aqui da base, aí o aspirador já vai falar com a gente assim que eu ligar ele, ó. Só pressionar o botão aqui assim. Estou aqui para te ajudar. Se eu apertar aqui, ele vai começar a limpeza, mas eu não vou fazer isso com o aspirador erguido. Se a gente pressionar o botão de ligar mais uma vez, ele vai desligar e te dar alguns comandos de voz em português, ó. Desligando. Por favor, coloque o aspirador na base de carregamento para a autolimpeza. E quando a gente colocar de volta na base, ele tem outro comando de voz, ó. Olá, seja bem-vindo. Estou aqui para te ajudar. Autossecagem da escova principal. Só por isso aqui deu pra ver que é um produto bastante premium, né, galera? Nós temos especificações bem interessantes nesse aspirador. Antes de mostrar ele em funcionamento, eu quero comentar rapidamente sobre elas, porque aqui tem alguns detalhes que vão fazer diferença na hora de você entender como que esse aspirador funciona. Por exemplo, ele é um aspirador que, como eu já falei, aspira e passa pano com um poder de sucção de 14.000 PA. PA, pra você que não sabe, é a abreviação da palavra Pascal, uma unidade de medida de sucção, que quanto maior, melhor. Pra tu ter uma ideia, os aspiradores comuns e até alguns aspiradores mais caros e mais renomados no mercado entregam 6, 8, às vezes 10.000 PA de poder de sucção. Aqui a gente tem um poder muito maior, ou seja, ele vai conseguir aspirar não só aquela poeirinha, aquela sujeira residual, como aquela sujeira mais pesada, tanto no modo de limpeza a seco, como também na limpeza úmida, que é um diferencial incrível, principalmente
principalmente por ele ser um aspirador autolimpante e autossecante. A bateria dele no funcionamento tradicional tem uma operação de mais ou menos 35 a 40 minutos, o que é mais do que suficiente para você limpar praticamente a sua casa inteira, porque esse aspirador conta com um sistema de impulsionamento automático, tanto que se você apertar o botãozinho de ligar dele e largar o aspirador assim no chão funcionando, ele vai ficar em pé, mas vai se projetar para frente, ele pode até cair se você não segurar. Justamente por isso a Electrolux deixa bem claro, você não deve deixar esse aspirador sendo operado por crianças ou por pessoas com alguma dificuldade de mobilidade ou de equilíbrio, porque ele é forte de verdade. O tempo de recarga dele utilizando a base de carregamento é de mais ou menos 4 horas, até porque a bateria é grande, ela tem 4.000 mAh. O aspirador é um pouco pesado, mas nada que vá te incomodar demais, ele pesa 3,8 kg. É um produto multisuperfícies, você pode usar em cerâmica, pode usar em porcelanato, que é o caso do meu uso aqui, ao longo do vídeo vocês estão vendo ele sendo usado só em porcelanato. Porém, tu também pode utilizar ele em um piso vinílico ou até mesmo em carpetes, bem legal isso daqui. O nível de ruído é ok para um aspirador dessa capacidade, na operação normal ele vai emitir algo em torno de 75 decibéis, e mais uma vez, se você não tem muita noção do que essa informação de decibéis significa, imagina um secador ligado. Um secador tem entre 80 e 85 decibéis, ou seja, para usar o aspirador normal, ele vai fazer menos barulho do que um secador. Quando você coloca no modo turbo, o barulho fica bem parecido com um secador ligado. Mas agora sim, vamos ao que interessa, como é aspirar e principalmente limpar aqui com o i7 Pro. O funcionamento dele, pessoal, é ridículo de fácil. Qualquer pessoa com 20 segundos aprende a utilizar. A Electrolux mandou muito bem nisso daqui, porque primeiro que a gente só tem dois botões, o botão de ligar e o botão de modo de funcionamento. Se você apertar esse botão uma vez, tu vai alterar para o modo turbo, apertando de novo ele volta para o modo de operação normal, que é esse mais silencioso. Sinceramente, o modo turbo é só para ocasiões muito específicas, porque na operação normal eu já acho ele muito potente, muito forte, ele já consegue limpar e aspirar super bem. Por padrão, o aspirador sempre liga no modo de limpeza úmida, que vai utilizar o reservatório de água, onde você vai colocar água limpa, e com o aspirador ligado, se você pressionar o botão de ligar uma vez, ele vai começar a funcionar nesse modo de limpeza úmida. Se você fizer um pressionamento longo nesse botãozinho aqui, o botão de função, o aspirador vai alterar para o modo de limpeza a seco, que seria um aspirador de pó mais tradicional. Claro que se você estiver utilizando água antes, naquele modo de limpeza úmida, assim que você alternar o modo, ele não vai magicamente secar tudo. Então você vai ver ali que ainda vai ficar um pouquinho úmido no ambiente. Conforme você for espalhando ali assim, ele vai secar, vai ficar completamente seco e vai somente aspirar a superfície, o piso aonde você está limpando. Mas agora presta atenção no que eu vou te falar, porque esse ponto é muito importante. Sempre que a gente limpa a casa, a gente costuma utilizar algum produto de limpeza, ou você usa um desinfetante, pode ser perfumado ou não, utiliza detergente. Eu não gosto muito, mas tem gente que gosta de limpar ali com detergente. Às vezes as pessoas usam um limpador perfumado, tem gente que joga água, tem gente que gosta de limpar um pouco mais a seco, só com pano úmido, mas independente da situação, geralmente a gente gosta de deixar um cheirinho legal na casa. Você não quer ficar limpando só com água, até porque água por água não limpa tão bem assim. Porém, a Electrolux sempre deixa claro que você não deve colocar produtos de limpeza no reservatório de água limpa desse aspirador. Não é que você não pode colocar, se você colocar ele vai estragar, vai explodir, de forma alguma. A questão é que a maioria dos produtos de limpeza são um pouco abrasivos, às vezes são muito fortes, podem acabar danificando o sistema de sucção do aspirador, e se você tiver um problema com ele, mandar para garantia e eles detectarem resíduos de produtos de limpeza no seu aspirador, a garantia não vai funcionar, né? Por motivos óbvios, já que o manual recomenda que você não coloque esses produtos de limpeza. Mas aqui você pode estar pensando, nossa, Rafinha, então esse aspirador não vale a pena, eu não quero comprar um produto para minha casa que eu só posso utilizar água para limpar, porque eu não acho que só a água vai limpar. E eu concordo com você, mas você pode fazer um negócio muito simples para resolver esse problema. O sistema
sistema aqui, ele é um sistema muito parecido com aquele que nós temos em extratoras. Eu mesmo tenho uma extratora aqui em casa que eu uso para limpar o meu sofá. Ele é um sofá claro, então de tempos em tempos vai ficando mais sujo, e a gente nessa extratora utiliza uma solução específica para aspiradores e extratoras. Você pode pesquisar na internet por solução de limpeza para aspirador vertical, para extratora, para aspirador de água. Você vai ver que existem soluções específicas para esse tipo de produto que tem como principal característica a baixa espumação. Esse tipo de produto não pode receber de forma alguma qualquer limpador que vá fazer espuma, porque essa espuma pode prejudicar o sistema de infinitas formas. Ah não, Rafinha, mas eu não concordo com você. Eu só limpo a minha casa se eu utilizar álcool, um pouco de desinfetante, tem que ter um limpadorzinho perfumado, se deixar até uma água sanitária eu coloco também. Cara, de verdade, se você comprar o produto e quiser colocar isso, é um direito seu, você compra e faz o que quiser. Mas saiba, a garantia não vai cobrir esse tipo de problema, e o seu aspirador, muito provavelmente, depois de 1 ano, 2 anos de uso, por mais que ele seja muito forte, muito robusto, depois de um tempo ele vai dar problema e você não vai conseguir resolver facilmente, porque a garantia não vai cobrir de forma alguma. Eu acho importante deixar isso claro para vocês. Outra coisa que eu já vi algumas pessoas fazendo foi jogar um produtinho de limpeza mais fraco, diluído no chão, e na hora de você passar o aspirador ali, óbvio que esse produto vai mexer ali assim e você vai conseguir deixar o ambiente limpo, perfumado. Só que eu também não recomendo muito fazer isso, tá? Porque do mesmo jeito que você não pode colocar no reservatório de água limpa, se você jogar no chão, o próprio mop vai puxar aquela água, e quando você colocar ele de volta na base, na hora de realizar a autolimpeza, que inclusive tem um funcionamento extremamente simples. Tá vendo que o aspirador tá aqui na base? Eu só vou apertar o botão de ligar uma única vez. Ele vai dar um comando de voz, olha só. A autolimpeza foi finalizada. Basicamente é só isso que você vai fazer para utilizar o aspirador. E a propósito, ao longo do vídeo vocês já viram que ele limpa muito bem. Eu faço questão de colocar bastante takes para que vocês vejam o aspirador em ação. Mas aqui eu gosto de deixar as coisas claras, né? Então sim, esse aspirador limpa praticamente tudo. Eu derramei refrigerante no chão e passei o aspirador, ele limpou extremamente bem. Eu derrubei grãos de café que, além de serem chatos de limpar, fazem uma sujeira, né? Fica ali escuro no local onde você derruba, e ele também limpou muito bem. Derramei um pouco de molho de tomate, que também é chato de limpar, tem gordura, né? Às vezes faz aquela lambança toda, você quer pegar um rodo e um pano, por exemplo, para limpar, aí você passa, fica aquela gordura no pano, você quer dar um acabamento ali, acaba ficando mais gordura no chão, aí tem que ir lá, lavar o pano, ou pegar um outro pano, jogar um produto, fazer a limpeza. Aqui no i7 Pro você não precisa de nada disso, porque você vai passar ele ali assim, a água mais o sistema do mop vão rotacionar e sugar toda a sujeira, e o melhor de tudo é que essa sujeira não vai ficar no mop para você precisar desmontar o sistema e ir lá limpar. Claro que se você quiser, você pode soltar o mop giratório e limpar você mesmo. Depois de um tempo, eu recomendo que você faça isso, por exemplo, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, ou até menos, dependendo do quanto você vai utilizar esse aspirador. Mas para o uso geral, o uso diário mesmo, é muito de boa. Você vai utilizar o aspirador, vai colocar de volta na base, ativa ali a autolimpeza, ele fica rotacionando o mop em alta velocidade, passa água ali por ele e depois usa o poder de sucção do próprio aspirador para puxar essa água junto com a sujeira, de forma que o sistema vai ser autolimpante e também autossecante. A base vai ativar o aquecimento do sistema até 45 graus, a escova rotativa, esse mop vai girar uma vez a cada 1h30 e a secagem total vai levar mais ou menos 8 horas, de acordo com a própria fabricante. Mas claro que nem tudo são flores, né, rapaziada? Esse aspirador também tem alguns pontos negativos que eu quero comentar com vocês. O primeiro eu já disse ainda há pouco, né, essa questão da autolimpeza. Ele é autolimpante para o uso ali geral, para o uso diário, mas de tempos em tempos você precisa desmontar o sistema aqui. Não é difícil, você tem os botõezinhos ali para apertar na hora de soltar a escova giratória, soltar o reservatório de poeira e água suja, que é o único reservatório para os dois sistemas. Mesma coisa
tiver com um reservatório de água limpa, esse aí geralmente nunca vai sujar, né? Você vai só colocando água limpa ali assim. Mas o reservatório de água suja, ele tem que ser limpo toda vez que você utiliza. A Electrolux recomenda que você limpe toda vez que você utilizar o aspirador. Por outro lado, quando a gente faz uma limpeza ali mais atenciosa, né, em ambientes mais sujos, obviamente esse reservatório vai ficar com muita sujeira e se você não limpar, ele vai gerar ali aquele cheiro desagradável. Por isso tem que fazer sempre uma manutenção, tanto aqui no reservatório como no filtro EPA que fica aqui dentro também. Outro ponto negativo é que ele é um aspirador muito grande, então se por um lado isso é ponto positivo, por outro isso não é tão bom para você acessar locais menores, principalmente porque a Electrolux não recomenda que você incline o aspirador em mais de 140 graus, ou seja, você pode ter uma inclinação mais ou menos assim, mas não mais do que isso, ou seja, na hora de você colocar debaixo de uma mesa, de uma cadeira, um local que você precisaria inclinar muito o aspirador, você não pode fazer isso e aí você vai precisar mover ali os itens do local onde você está limpando para conseguir atingir certos pontos na hora da limpeza. Por último, a gente tem a questão do reservatório de água limpa, porque esse reservatório tem um defeito crônico que apareceu em algumas unidades do i7 Pro, que fazia com que o reservatório trincasse sozinho quando o aspirador estava parado na base. Esse problema já foi resolvido pela Electrolux, tá? Eu passei por esse problema, entrei em contato com eles, mas eu não quis entrar em contato diretamente com a empresa falando que o produto que eles mandaram aqui para testes deu problema. Eu chamei o suporte da Electrolux, expliquei a situação e me enviaram um novo reservatório que você também poderia comprar online, tem ele no AliExpress, tem ele no próprio site da Electrolux com estoque nacional e com um detalhe muito importante, mudaram o reservatório, tá? Não é o mesmo que antes estava trincando, vou até mostrar aí pra vocês que o reservatório antigo, ele era de um plástico rígido. O novo reservatório, ele já é mais maleável, lembra aquele material que você encontra em alguns copos de liquidificador, por exemplo, que é um plástico quase que emborrachado, sabe? Você percebe que ele é bem mais maleável, justamente para não deixar esse problema acontecer. Então, assim, eu acho importante citar isso para vocês, ter essa transparência de que nós passamos por esse problema, mas a Electrolux prontamente resolveu, e não só resolveu entregando um reservatório igual, que seria mais do mesmo. Eles atualizaram o produto, o que mostra bastante cuidado com o consumidor. Mas para fechar, eu te pergunto, o que você achou aqui do i7 Pro? Vamos falar um pouquinho de preço? Esse ponto é meio complicado, tá, pessoal? Porque a Electrolux vai disponibilizar um cupom exclusivo para vocês que estão nos assistindo. Eu vou deixar esse cupom na descrição. Porém, esse aspirador é vendido em vários locais com diferentes preços. Você encontra ele no AliExpress, dá para aplicar cupom e tem estoque nacional. Encontra ele na Amazon, onde você também consegue aplicar alguns cupons de desconto. No Mercado Livre, ele direto também tem cupom. E justamente por isso que não dá para eu falar o preço aqui para vocês. Às vezes eu vou falar assim, o aspirador tá custando R$ 1.950. Tu vai entrar lá no site oficial e ele vai estar muito mais barato. Ou então eu posso te falar que ele tá em oferta de Black Friday, mas você vai assistir esse vídeo depois da Black, ele vai estar muito mais caro e aí não vai fazer muito sentido. Eu vou falar um preço aqui totalmente diferente do que ele realmente está custando. Por esse motivo eu vou deixar na descrição do vídeo todos os locais onde você pode comprar o i7 Pro. Minha dica é que você compre sempre em períodos de promoção. Black Friday, 12 do 12, 2 do 2, esses períodos ali onde os principais sites do Brasil fazem melhores descontos, você sempre vai encontrar esse aspirador a um preço mais justo, ele vale muito a pena. É um produto de valor elevado? Sim, com certeza. Mas olha, de verdade, ele entrega muito pelo preço. Eu acho esse aspirador melhor do que um robô, justamente porque o robô não consegue limpar toda a sua casa. Ele não chega nos cantinhos, ele não limpa a escada. O robô, ele também é extremamente lento na hora de limpar a sua casa, além de ter um poder de sucção também inferior. Geralmente os robôs têm 4.000, 6.000, no máximo 8.000 PA de sucção. Então nesse ponto o aspirador também ganha e ganha de lavada, né? A única vantagem do robô aspirador é a praticidade. Por exemplo, você sai de casa, vai no seu celular e coloca o robô para limpar. Só que se você quiser uma limpeza úmida, por exemplo, toda vez você vai ter que tirar o reservatório de água, limpar o mop dele, colocar água no sistema, muitas vezes limpar ali por baixo, coisa que você não tem que fazer no i7 Pro. Tu só vai fazer isso de tempos em tempos, porque como eu já falei, ele é autolimpante, é autossecante. Tu só completa o reservatório de água, liga ele, passa na sua casa muito mais rápido do que um robô aspirador. Mas enfim, meus amigos, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do aspirador. Se você tem esse carinha, comenta aqui qual é a sua experiência com ele. Espero que tenham gostado
gostado do conteúdo. Eu sei que o vídeo ficou meio longo, mas eu quis deixar ele bem completinho, mostrar todas as funções e todos os detalhes que a gente tem aqui no Electrux i7 Pro. Com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!